Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa correção, da fábula da página 12, 13 e 14 até o número 7, tá? Mas antes de nós ir para a correção, eu vou ler novamente essa fábula e eu quero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Fábula. Leia mais uma fábula. O pastorzinho mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar das suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam no campo perto dali. Certo dia, teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas, socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para acudir. Quando os lavradores chegaram, armados com as suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino às gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, e em todas elas os lavradores interromperam seu trabalho e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas uma a uma. Socorro! O lobo! Gritou o pastorzinho apavorado. Desta vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Então, crianças, esta é a fábula, o pastorzinho mentiroso, Então, o que traz de lição para nós essa nossa fábula dessa atividade? Quando a gente mente demais, engana as pessoas, no momento que a gente realmente precisar, as pessoas não vão. Não vão te ajudar, vão fazer de conta que está mentindo de novo, vão te abandonar, não vão estar ajudando, que nem aconteceu com o pastorzinho, Ele enganava os lavradores, que estavam no seu serviço, largavam tudo para acudir ele, achando que ele estava em perigo, e na verdade ele não estava, Ele estava brincando com eles e achava isso muito interessante, até que um dia tudo isso se tornou realidade, A brincadeira não era mais brincadeira, realmente o lobo apareceu e, infelizmente, se perdeu todo o rebanho e ele não teve ajuda de ninguém devido às suas mentiras, tá? Então, a gente sempre tem que pensar muito bem antes de fazer uma brincadeira mentirosa, alguma coisa que possa depois, futuramente, trazer complicações para a gente, Por quê? Porque se a gente só vai mentindo, brincando que o que está se machucando, o que caiu, o que não sei o que, vai chegar no momento que isso possa acontecer e você não vai ter ajuda de ninguém, tá bom? Então vamos agora responder as questões da página 13. Lá no número 2, que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Então, a primeira iniciação da nossa frase, era uma vez, tá? Então, a expressão no mundo imaginário, era uma vez. Então, vocês vão colocar essa resposta. Número 3,
Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? Então, nós temos o pastorzinho, os lavradores e o lobo, né? São os 3 personagens que aparecem na nossa fábula. Letra B. Onde essa história se passa? Num campo, né? Onde os lavradores estavam trabalhando, onde estavam as ovelhas, então se passa num campo. Letra C. Por que a história é contada? Por quem a história é contada? Nós temos 3 opções. A opção correta, por alguém que não participa dela, né? Ali vocês podem ver que não tem ninguém da história que está fazendo, né, a fala principal, que está narrando. Existe um narrador oculto, tá? A fábula, ela foi contada por um narrador oculto, tá bom? Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? O que ele fazia? Ele enganava os lavradores, né? Enganava pedindo socorro e depois explicava uma mentira neles, né? Então vocês podem colocar que ele enganava os lavradores pedindo socorro somente para vê-los correr e rir da cara deles, né? Ele achava isso o máximo, enganar e ficar dando risada das pessoas que vinham socorrer ele e na verdade era uma mentira, tá bom? A outra questão, esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva o trecho que comprove sua resposta. Aí vocês vão responder não, né? Aí vocês vão colocar, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Então, até lá no texto tem, né? Então, vocês vão colocar, não, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, tá bom? Número 5, assinale X nas alternativas corretas, tá? A letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Sim ou não? Não, né? Chegou o momento que eles abandonaram, não atenderam os pedidos do pastorzinho, certo? Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Temos 3 opções. A opção correta, não conseguir ajudar, não conseguir ajuda, tá? Então, a opção correta, não conseguir ajuda, tá bom? Letra C. Qual é a finalidade da fábula? Nós temos 3 opções, né? Finalidade da fábula, transmitir valores e ensinamentos, né? Que a gente não se deve mentir, tá bom? Então, transmitir valores e ensinamentos, certo? Fizemos as correções da página 13. Vamos lá para a página 14, número 6. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. Então, assim, você pode colocar o que você entendeu com essa fábula do pastorzinho. Deve ter uma moral, certo? Tem aquela moral. A mentira tem pernas curtas, né? Você mente, e uma hora você é desmascarado, certo? A mentira tem pernas curtas, vocês podem colocar, não devemos mentir para perder a confiança das pessoas, né? Então, assim, você vai fazer uma análise do teu texto e com as suas palavras você vai colocar a sua resposta, tá bom? Aí no segundo pontinho lá fala assim, converse com os colegas e compare a moral e o ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral ou um ensinamento muito diferente do seu? Sim ou não? Registre a seguir. Então, assim, claro, cada um vai ter uma resposta diferente, né? Vai ter um pensamento diferente. E isso que é o bacana, tá? Cada um tem uma maneira de ver a questão da mentira, né? Claro que a gente procura
fazer da melhor forma que a gente atinja o mesmo objetivo, né? Que nada a gente consegue com a mentira, tá bom? Número 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente, tá? De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho tem 3 opções. A correta é: percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, tá? Então, a opção correta é o quadradinho do meio, a segunda opção, tá bom? Crianças, eu quero que vocês continuem realizando as nossas atividades, tá? Finalizem elas corretamente, vão realizando. Não conseguiu terminar num dia, termina no outro. A prof está dando as atividades como? A prof grava a aula na segunda, aí na quarta-feira a gente corrige, aí a prof passa a atividade na quarta e corrige hoje na sexta. Hoje, na sexta-feira, dia 14, a prof não dá atividade, porque vem o fim de semana, certo? Mas na segunda-feira, daí a gente vai retomando assim. De vez a prof fazer todo dia, como a prof fazia no bimestre passado. Segunda-feira gravava, terça corrigia, daí dava atividade. Eu vi que ficou muito atarefado para vocês, com muitas atividades. Então, as nossas aulinhas de língua portuguesa serão sempre na segunda, quartas e sextas, que a prof vai estar fazendo os vídeos, onde o professor Rudenberg vai estar pondo na plataforma. Geralmente, o que pode estar ocorrendo? Os vídeos que eu gravo na quarta, até eles se completarem, eles vão cair na plataforma só no dia seguinte, tá? Por exemplo, eu gravo na segunda, às vezes ele cai na terça. Eu gravo na quarta, ele cai na quinta. Que nem eu estou gravando hoje, na sexta, ele é capaz de cair no sábado, tá? Então, assim, por isso que eu tomei um espaço maior de ter 2 dias para vocês realizarem as atividades, tá? Para não ficar muito atarefado para vocês também, tá bom? Crianças, um beijo grande para vocês, um bom fim de semana. Semana que vem, estamos aí de novo, firmes e fortes, na segunda-feira, com mais uma aula, tá bom? Beijo grande e não esqueçam de fazer as tarefas.